Boa noite, pessoal. Começando mais uma live aqui no canal Amor Espera Tudo. Com o convidado Jailson Lacerda, de Francisco Morato, militante pela causa da pessoa com deficiência. Militante, perdão, pela causa da pessoa com deficiência, Francisco Morato, e criador de alguns projetos lá em Francisco Morato. Boa noite, Jailson. Boa noite, Fernando. Boa noite, internautas. Nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre o nosso projeto, né, de inclusão da pessoa com deficiência. E, primeiramente, eu quero agradecer o trabalho que você vem fazendo, dando visibilidade para a nossa luta, né, porque nossa luta é muito grande e quando aparecem pessoas assim, como você, que tem uma deficiência também, está junto com nós, dando um apoio, dando visibilidade para a nossa luta, é muito importante. Então, Fernando, muito obrigado por você existir e fazer esse trabalho maravilhoso que você vem fazendo. Eu que agradeço. Eu queria só pedir uma licencinha para você, para mim só compartilhar aqui para os meus seguidores também acompanhar a live, pode ser? Pode Será sim. que vai te atrapalhar aí? Mas não, pode compartilhar aí. Enquanto isso, eu vou te fazendo a pergunta, tá bom? Tá bom, tá bom. Então, Jailson, você é deficiente físico, né? Isso. Tem dois membros do corpo, que é um braço e uma perna. Exato. Você pode nos contar um pouquinho o porquê você não tem esses dois membros? Ô, Fernando, é assim, quando eu tinha 18 anos, ou 12 anos de idade, naquela época não existia a Constituição Federal ainda, não existia o ECA, e aí eu saí de casa, eu parei de estudar para mim trabalhar, né? Então, eu trabalhei na Sotécnica Vidro, que era uma empresa de fábrica de vidros, né? Eu era office boy lá. Então, todo dia eu pegava o trem às 6 horas da manhã, para mim estar lá na estação da Lapa às 7 horas, 7 e meia. E no dia 13 de março de 1987, já faz tempo, hein? Eu desci da estação e aí teve uma confusão ali e eu fiquei esperando para me poder dar continuidade para o meu trabalho. E daí o trem saiu e eu fiquei próximo ali daquela faixa amarela ali e uns meninos brincando na porta do trem, que antigamente o trem andava com a porta aberta, né? Você já ouviu falar que o trem andava com a porta aberta. Então, as molecadas ficavam brincando ali, eu tinha 12 anos de idade. Quando eles passaram por mim, deram um tapa na minha cabeça. Então, eu fiz uma ação de reagir, só que de assim, ação rápida, sabe, de reflexo. Na hora que você tomou o tapa, que eu levantei, o trem estava bem do meu lado e eu caí naquele vão, entre o trem e a plataforma. E aí passaram 4 vagões de trem em cima de mim. Eu perdi o braço e a perna nesse acidente. Aí foram momentos de angústia no começo, né? Porque primeiro eu tinha que lutar pela minha vida. Eu estava embaixo do trem e tudo podia acontecer. Cortei a cabeça. E engraçado, Fernando, que cortou o braço direito, ó, e a perna esquerda. Porque eu uso prótese, né? Não, uso uma prótese até bacana. Foi o braço direito e a perna esquerda. O trem podia ter partido eu no meio, mas graças a Deus, Deus fez um milagre e eu estou aí vivo, contando história e militando pela causa da pessoa com deficiência. Então, foi isso. Eu tinha 12 anos de idade. E você pode nos contar como você levou isso para a vida, você se vendo nessa situação após o acidente? Ô, Fernando, toda pessoa que se torna uma pessoa com deficiência no decorrer de sua vida, ele acaba tendo aquele momento de luto, né? Então, é um momento que você fica em desespero. Eu tinha 12 anos de idade, eu era criança e estava passando para a fase de adolescência. Agora só, imagina só, um adolescente, né?
era uma criança sem nenhuma deficiência, aí eu entro para o ciclo da adolescência trazendo essa deficiência junto comigo, que é uma amputação de 2 membros, um braço completo e uma perna. Então, no começo, eu enfrentava muito, eu ficava... mostrava muito forte para minha família, mas quando não tinha ninguém perto, eu desabava, porque foi era um momento difícil de se enfrentar, né? Isso. Então, foi muito difícil por conta disso. Mas assim que eu percebi que eu poderia ter uma vida normal, que eu poderia fazer as coisas que todo mundo podia fazer também, aí eu falei, quer saber? Não vou me preocupar muito com a deficiência, que eu vou ter que carregar ela pro resto da vida, né? Então, eu vou me aceitar desse jeito e vou enfrentar o que tiver de enfrentar, para mim ter um futuro aí. Só que naquela época eu tinha 12 anos de idade, em 1987, não via nem falar, eu nem sabia que a pessoa podia viver sem braço e sem perna. Tanto que quando eu cheguei na ACD lá para protetizar a primeira vez, que eu olhei aquele monte de pessoas sem braço, sem perna, eu assustei, eu falei, tem tantas pessoas que vivem nessa situação. Só que assim, não é fácil, mas depois que você se aceita, você consegue ter uma vida praticamente normal, né? Uma vida sem preconceito. E suas conquistas, assim, né? Como pessoa, você se acha que você é mais feliz hoje, como na situação que você se encontra, ou você acha, ai não, eu era mais feliz antes do acidente? Porque, na verdade, naquela época eu era criança, né? Então, uma criança tem uma percepção diferente da vida. Naquela época eu era feliz pra caramba. Tudo que eu fazia, tudo que eu fazia. Às vezes você ia num bar, comia um pão com mortandela, você já ficava feliz, cara. Então, para aquela época lá, para criança, a felicidade de criança é diferente da nossa hoje. Mas eu posso te garantir uma coisa para você. Eu não fiquei com nenhum remorso da minha deficiência, né? Eu não tenho nenhum temor. Eu respeito muito ela. Eu respeito muito. Não fico com brincadeira. Tipo, você vê, às vezes, uma pessoa com deficiência brincando da própria deficiência. Isso eu não faço. Eu respeito muito ela, né? Porque a deficiência de cada um está dentro de cada um. Então, a gente precisa respeitar. Mas, graças a Deus, eu não carrego nenhum trauma agora nesse momento. Mas quando era criança era fogo, porque eu ia para a escola, né, com 13 anos de idade. Imagina só, criança, ela tem uma perversidade assim natural, né? Quando muitas vezes as crianças me xingavam de aleijado, né? E eu não gostava mesmo, eu perdia a cabeça e muitas vezes eu ia até para o confronto pessoal para enfrentar isso. É lógico que a gente vai ficando adulto, vai percebendo que a nossa militância tem que ser de uma forma diferente, né? Tem que ser de conscientização. Exatamente. Você entrou até num ponto que eu ia te perguntar sobre preconceito. Você sofreu muito preconceito no decorrer da vida em referente, não só, eu não digo só a escola, mas eu digo em questão trabalhista, em questão a namoro também? Ô, Fernando, eu tive preconceito sofri preconceito na questão de namoro, sofri capacitismo na questão de trabalho, né? Mas eu enfrentei tudo isso. Nenhum desses momentos eu deixei me abater sobre isso. Assim que eu sofri o acidente, tinha um colega que levava eu lá para a CD, para a gente se protetizar, e aí ele ganhou a eleição, né, para vereador na cidade de Francisco Morato. Então, ele pegava, para mim não ficar na rua, ele me falava, não, Deus, vai lá na Câmara Municipal, 2, 3 vezes por semana, e aí você fica por lá. Então, eu agradeço ele, porque, assim, eu consegui entender que eu tinha a possibilidade de trabalhar, de arrumar emprego. Tanto que eu arrumei emprego numa empresa de ônibus que tem na cidade aqui, na Auto Ônibus Moratense, em 1994. Naquela época não se falava nem muito da lei de cota, né? Aí, para mim conseguir
trabalhar lá, eu fui 12 vezes lá, insistia mesmo. E depois que eu entrei, o chefe falava, mas eu vou colocar ele para trabalhar na onde? Do que ele vai trabalhar, né? Aí eu falava, meu, o que você põe para trabalhar aí? Eu vou trabalhar. Aí colocou de cobrador. Então, eu fui trabalhar de cobrador. No primeiro dia, me colocaram numa linha bem tranquilinha, que não dava muito passageiro, então cobrava ali. E naquela época não era 50 centavos, era cruzeiros. E a passagem era 750 pila, dinheiro pra caramba. Então, você pegava um bolão assim, tem que contar. E aí ele olhou e falou, caramba, você consegue mesmo. Aí me colocou de fiscal. Fiquei 12 anos nessa empresa. Mas eu senti ali que as pessoas olhavam assim e falavam, será? Será que ele vai dar conta? Né? Por ele não ter um braço, não ter uma perna, cobrar, será que ele vai dar conta de ficar de fiscal ali? E graças a Deus eu fiz meu trabalho, né? Abri a porta para outras pessoas com deficiência também, depois de mim, porque eu fui o primeiro a trabalhar nessa empresa. Depois disso, eles viram que contratar pessoa com deficiência era lucro para eles, porque nós não dava trabalho, porque eu queria fazer meu trabalho bem feito. Eu queria mostrar para as pessoas que a pessoa com deficiência era uma pessoa que gerava lucro para as empresas também, que eu não ia estar ali para dar prejuízo. E assim abriu hoje, tem muitas pessoas, muitos amigos que trabalham lá, né? Então, e em questão de namoro, cara, você sentia, né? Quando você ia para uma baladinha que tinha aquele momento de conquista, né? Você era o último a ser olhado. Era a última pessoa a ser olhada ali. Só que daí a vida te prepara também, né? E deixa você com algumas habilidades. E eu, graças a Deus, eu consegui essa habilidade e superei tudo isso. Hoje eu sou casado, né? Tenho 3 filhos. Então, graças a Deus, superei muito bem essas fases aí. Mas o capacitismo, Fernanda, precisa falar mais dele, porque ele existe e ele é muito perigoso para a pessoa com deficiência. Porque as pessoas pegam você, por exemplo, está em casa aí, um repórter, vem cá, Fernando, vem aqui que você vai aparecer junto comigo aqui, né? E você vai lá, você coloca seus conhecimentos num trabalho que você vem realizando, só que ele não é reconhecido financeiramente, porque as pessoas acham que a pessoa com deficiência não precisa, né? Então, eu nunca deixei as pessoas usarem a minha imagem, a minha pessoa para poder tomar proveito. Justamente por isso, né? Que algumas obras me convidavam, já vamos lá, vamos fazer um trabalho. Eu ia fazer o trabalho, mas o trabalho quem fez foi o Jailson Lacerda, né? Então, mais ou menos isso, para a gente não deixar o capacitismo tomar conta da gente. Nos trabalhos a gente pode fazer filantropicamente, mas tem que ser reconhecido. Você tem vários projetos sobre a pessoa com deficiência. Um deles, você falou que levou o conselho da pessoa com deficiência para Francisco Morato. Você poderia nos falar um pouquinho dos seus projetos? Então, aqui eu era o presidente do Conselho Municipal de Direito da Pessoa com Deficiência. A gente conseguiu instituir esse conselho, né? Nós participávamos das reuniões na Câmara Municipal, ia até a Secretaria de Desenvolvimento Social, conversava com o secretário, passava para ele que a gente precisava desse conselho, né? Eu participei de todos os PPA da cidade aqui, né? E todos esses PPA eu ia para fomentar a luta da pessoa com deficiência aqui na cidade de Francisco Morato. Pelos conselhos, né? Criando conselho. Participei da conferência da assistência social, e na conferência da assistência social também a gente conseguiu provocar para que o conselho fosse instituído na cidade de Francisco Morato, né? Mas graças a Deus o secretário fez um trabalho excelente e hoje o conselho é instituído aqui. Eu estou como vice agora, né? Porque nós fizemos um conselho deliberativo, e para ser deliberativo ele é paritário também, né? E aí a gente conseguiu instituir o Conselho Municipal. Mas antes do Conselho também, a gente conseguiu criar o Fórum
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, onde nós reunia várias pessoas, né, ali discutindo sobre as políticas públicas, o que a gente queria para a sociedade, né, qual que era o que a sociedade estava visando com aquela nossa luta, acessibilidade, e a gente conseguiu, teve bastante conquista com isso, né? Então, acho que é isso. Acabaram de me perguntar aqui se você é candidato a de algum partido ou a algum cargo político. Ô, Fernando, é assim, nesse momento da legislação, a gente não pode, não é candidato, ninguém pode ser candidato nesse momento, porque tem uma legislação eleitoral, mas eu sou pré-candidato aqui na minha cidade, a vereador, estou fazendo já um trabalho de militância para uma possível candidatura, né? Então, hoje eu sou filiado no Republicano e dei meu nome para possível candidatura. Então, muito provavelmente, eu venho como candidato na próxima eleição aí. E nós temos um projeto que é o GAI, Gabinete Aberto para a Inclusão. Esse projeto não é para mim, é para vários outros candidatos de outras cidades, né? Tem cidade de Rio Claro, tem da Baixada, o Nelson está com nós aí também, a Luciana Trindade, estamos juntos. Então, nós temos esse projeto aí do GAI. Inclusive, depois eu posso até ver com você, para você fazer entrevista também com alguns dos nossos pré-candidatos do GAI. E é partidário, nós estamos discutindo dentro de todos os partidos. Apesar de ter um partido hoje que me dá todo o suporte para mim fazer a discussão da pessoa com deficiência, que é o Partido Republicano, né? Republicanos, dá todo o suporte para mim fazer a discussão da pessoa com deficiência na cidade de Francisco Morato, né? A gente está fazendo também, está levando para todos os municípios esse projeto aí. Porque é importante a gente eleger pessoas, né, com deficiência, mas que também esteja também conectado na nossa luta, né? Então, nós fizemos um documento, a pessoa vai se comprometer, né, e um deles é assim, ó, fala aqui no artigo 1, trabalhar pelo efetivo cumprimento da legislação brasileira, em especial a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que ela é um protocolo facultativo, né? E da Lei Brasileira de Inclusão. Então, os candidatos, os pré-candidatos que quiserem participar com nós aí, né, precisa se comprometer com esse documento aí. Eu não sei se eu estou falando muito, mas estou pensando aí. Só com uma correção, eu vou falar só quem perguntou sobre você vir da política, que foi a Jusilene Mastrigelo. Jusilene Mastrigelo. Você pode nos falar um pouquinho sobre o direito da pessoa com deficiência em referente, já que você atua na área, a uma pessoa, eu sou uma pessoa que é uma portadora de deficiência e quero morar sozinha. Só certo. Que eu não tenho como morar sozinho porque eu sou dependente de alguém. Como que eu posso provar que eu posso morar sozinho perante a justiça para que não haja problema para minha família ou até mesmo para mim? Não, hoje a Lei Brasileira de Inclusão é uma coisa que a gente discute muito já, isso aí também, né? Até gerou um pouco de polêmica, porque a Lei Brasileira de Inclusão é assim, ela é uma lei muito boa, mas aí existem muitos pontos que a gente precisa discutir. E aí tem, eu só não vou lembrar o artigo agora direito, mas já dá essa possibilidade. Tanto que a Lei Brasileira de Inclusão, ela mudou, acho que 6 ou 7 documentos legais, né? E um deles foi o Código Civil,
que dá esse direito, porque antigamente a pessoa com deficiência não tinha esse direito, né? De morar sozinha. Hoje ela tem direito de escolher. Ela tem direito de escolher o tutor dela hoje, se ela quiser, né? Então, já existe pessoas, amigas, que se valeram da lei para poder sair de casa, pai, falando, pai, eu amo o senhor, eu adoro vocês, mas eu vou pro meu cantinho, eu vou morar sozinho ali, né? Então, já existe essa prerrogativa na Lei Brasileira de Inclusão. E uma dos principais temas que a gente vem discutindo junto com esses pré-candidatos dentro de outros municípios é garantir que a Lei Brasileira de Inclusão funcione. Porque se você vê, Fernando, ontem eu até vi a entrevista da Luciana e ela falou muito bem na hora que ela fala que nós já temos muitas leis que garantem a pessoa com deficiência, o bem-estar, a saúde, esporte, ao lazer. Já temos muita lei que garanta isso. Mas, na política, nós precisamos trabalhar para que esses direitos sejam garantidos de fato. Para que as pessoas com deficiência tenham direito lá na ponta mesmo. Porque não adianta nada a gente discutir uma política pública dentro do movimento social, nas ruas, debater política, né, parar em várias audiências aí, para construir uma lei que favoreça a pessoa com deficiência, e aí quando chega nos municípios, os municípios ainda não discutiram a lei, não regulamentaram essa lei, porque precisa ser regulamentado em todos os municípios, né? Os municípios que não regulamentar vai ter que atender da forma que é. Então, mas aí para atender a gente precisa judicializar, e não é isso que a gente tem que fazer na nossa militância, nós temos que provocar para que os poderes públicos, né, efetivem de fato o nosso direito. E é por isso que a importância de ter pelo menos um vereador em cada Câmara Municipal, né, para que eles consigam trazer essa discussão, né? De repente, a gente vê nos municípios aí, eles mudando a lei orgânica do município, e aí você vai lá provocar, falar, ó, pessoal, tem a Lei Brasileira de Inclusão, é um documento que está na Constituição Federal também, que é da Convenção, porque a Lei Brasileira de Inclusão, ela é um documento, né, que foi proposto depois da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Toda a Lei Brasileira de Inclusão, ela é baseada na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E a Convenção, ela virou uma emenda na Constituição que garante os direitos da pessoa com deficiência. Então, todos os municípios precisam garantir. Mas, para isso, a gente tem que fazer provocativo, pegar um Nelson lá em Osasco, Nelson, vamos para a rua, vamos provocar aí, muleta neles, né? Vamos lá para Jaci, aqui, a sua cidade, aqui a gente precisa discutir, ampliar essa discussão da política pública. Né? Em outro município também, tem lá em Rio Claro, Paulo Meia lá também, que faz um trabalho excelente lá também, o Lizinho lá na cidade de São Vicente. Então, essa galera vem aí com fome mesmo que chegue na hora e fale assim, ó, não teve como vocês ganhar a eleição aqui, porque, né, mas pelo menos eles fizeram provocativa, não ficaram sentados no sofá, porque às vezes a pessoa acha que a política ela é ruim, né? Então, quando você começa a falar muito de política, as pessoas começam a reclamar, isso aí tá fazendo tanto de política. Mas é a política que garante o nosso direito. Então, nós precisamos estar lá, provocando, mostrando, ó, nós estamos aí. E acho que eu respondi a sua pergunta ou me olhei aí? Respondeu sim. Eu queria saber assim, tem muitos deficientes que me perguntam, eu sou deficiente, mas dependo de alguém, quero morar sozinho, mas não consigo morar sozinho. Então, o Estado ou o município tem como obrigação dar tipo um enfermeiro, institucional, alguma coisa assim? Então, existe a residência inclusiva, né? E assim, você vai estar morando dentro do espaço. Inclusive, a
Universidade Francisco Morato, fizeram um projeto muito bonito, que acho que é a primeira, se não for do Brasil, mas é a primeira do estado de São Paulo, que eles fizeram junto com o consórcio do Simbaju, né, Francisco Morato, Caieiras, Franco da Rocha, Cajamar e Mariporã. Né, eles conseguiram fazer um trabalho para criar uma residência inclusiva para a pessoa com deficiência. Mas essa daí, Fernando, vai só para quem não tem família mesmo, né? Para quem não tem família, aí eles garantem lá, e garante médico, assistente social, psicólogo, né? Um espaço amplo lá para eles viverem ali. Se quiserem trabalhar também, eles saem para trabalhar, volta, porque é construído próximo do... essas residências inclusivas tem que ser em lugar de fácil acesso, para que a pessoa com deficiência possa sair, trabalhar, ter o seu convívio natural. Agora, toda vez que você queira morar sozinho, você tem que, né, tem cuidador também, que você precisa entrar na justiça para ver se você consegue cuidador, mas a partir da hora que você quer morar sozinho é porque você tem condições de se manter e tal, né? Então, é isso, mas a justiça ainda dá um direito de um cuidador ali, né? Acho que o BPC, para dar uma ampliada no BPC, mais ou menos, precisa dar uma verificada direito na Lei Brasileira de Inclusão. Mas ela fala alguma coisa parecida com isso, sim. Ah, tá. Então, mesmo que eu tenha família, então eu posso sim entrar com recurso para pedir um enfermeiro, alguém para estar me auxiliando. Você tem esse direito, sim, de entrar na justiça. Aí tem alguns advogados, que nem aqui na cidade de Francisco Morato, eu participo da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB também, né? Participo como convidado, como advogado, mas nesse caso aí a gente já pediria para consultar o doutor aqui, eu vou falar o nome dele, que é o doutor Laurentino, que é o presidente da nossa comissão aqui, né? Daí já consulta e aí ele vai dar um parecer, né? Porque daí já é uma luta na justiça. Você vai ter que brigar judicialmente. E nós do movimento da pessoa com deficiência hoje, a gente tenta instituir as políticas públicas dentro de um movimento, né? Dentro de um movimento gigante mesmo, mostrando que nós estamos ali e precisa que essas políticas sejam efetivadas de fato. Mas tem que procurar um advogado bom, que conheça a Lei Brasileira de Inclusão. Você pode dar até referência. É porque eu não agora, eu tenho ela aqui, mas é grande. Para mim mostrar para você qual que é o artigo certinho. Tá? Mas uma hora nós poderia fazer uma outra live para falar a respeito disso aí. A gente já trazia todos os documentos certinho e já falava sobre isso aí. Acabou de surgir uma pergunta e eu vou colocar aqui no ar para você ler também e para a gente poder responder. Certo. Mas quando os pais falecem e os autistas severos necessitam de uma moradia assistida? Raquel Oliveira perguntou. É a Rosa, né? Rosa Kel. Raquel. Então, aí sim, não sei se ela escutou falando sobre a residência inclusiva, e daí sim, essa pessoa com autismo vai morar nessa residência inclusiva, onde tem que ter o suporte para elas, né? Com médico, psicólogo, né? Alimentação, tudo por enquanto, isso é por conta do município, né? O seu município tem que dar de conta dessa demanda aí. Né? Se tem um autista lá, os pais faleceram, não tem ninguém na família que possa cuidar deles e tal, ele vai para essa residência inclusiva. E o governo tem que dar de conta disso aí. Isso aqui já está na Lei Brasileira de Inclusão e já está acontecendo mesmo. Você já vê em alguns lugares já acontecendo. Inclusive aqui dentro do Simbaju já tem, né? Tem acho que 9 pessoas que moram lá na residência inclusiva. Não sei, respondi
E é isso, não tem... É a residência inclusiva, tá? Qualquer coisa, se não tem acesso, tem que judicializar, e aí o juiz obriga o município a fazer essa residência inclusiva. Ok, sou pré-candidata a vereadora. Ela colocou. Sou pré-candidata a vereadora. Precisava ver qual cidade que ela é, então, mandar entrar em contato com nós. Posso deixar meu WhatsApp? Pode sim. Ó, meu WhatsApp é 98872-1516. Depois eu vou colocar o Fernando também no grupo lá do Portas Abertas para a Inclusão, para ver se ele... Portas Abertas não, Gabinetes Abertos para a Inclusão, para ver se ele faz entrevista com todos os pré-candidatos a vereadores com deficiência e que luta pela causa, né? Você me permite colocar na tela? Pode colocar na tela. Isso, legal. Você pode falar de novo? É 98872 8872 1516. 1516. 16. PDD 11. Eu abri uma sala aqui, tem 14 pessoas ali visualizando. Nossa. Aí, pessoal, para quem quiser entrar em contato com ele, o WhatsApp Jailson 11 9887 21 516. Isso. Tá bom? Quiser entrar em contato, pode entrar em contato. Ou também tem o WhatsApp dele, o Instagram dele, que é Jailson_Lacerda 17. Procura ele que ele estará tirando todas as dúvidas de vocês. Tem a página também no Facebook, que é Jailson Lacerda / Ninguém Fica para Trás. Gelson, você pode nos falar também algumas bandeiras que você milita por ela? Ó, a minha militância principal é a causa da pessoa com deficiência. Essa é a bandeira que eu carrego, que eu levo para todos os locais que a gente vai, né? Mas a gente tem também alguns outros segmentos que nós defendemos mesmo e lutamos para que essas pessoas também tenham seu direito garantido. Uma delas é o direito das mulheres, né? Que a gente já viu muitas mulheres sendo humilhadas por seus companheiros, né? Eu cresci num lugar onde eu via uma mulher sofrendo agressão, e eu, como criança, não podia fazer nada, então esse negócio me perde o fôlego ainda quando eu vejo a situação. Então, um movimento que a gente dá, eu não falo nem ajuda, mas empoderamento, né? Porque a gente precisa trabalhar com o empoderamento das mulheres também, né? O empoderamento das mulheres que a gente consegue mudar a nossa sociedade. Hoje nós temos uma prefeita aqui na cidade de Francisco Morato que está fazendo a diferença na vida dela e na vida de muitas pessoas, porque é uma mulher poderosa. Uma mulher que eu falo poderosa é que ela se empoderou, né? E consegue fazer um trabalho sensacional. E outra bandeira que eu também carrego muito, que a gente precisa discutir muito, é sobre álcool e droga na juventude, né? Porque a gente precisa também conscientizar essa juventude que é um caminho sem volta, que é muito difícil depois que você entrou no caminho para você conseguir sair dele. Então, essas são as bandeiras que a gente carrega, né? E vamos lutar por ela até o fim. Agora, nós temos os outros movimentos, né? Eu tenho um movimento que eu sempre falo que é um movimento que ninguém fica para trás, né? Temos um movimento que a gente apoia também, que é o Muleta Neles do Nelson, né? Temos o movimento Nada Sobre Nós Sem Nós, que é um movimento que atua na causa da pessoa com deficiência. E é essa a minha bandeira.
Vamos continuar na nossa luta para que essas políticas públicas sejam efetivadas. Surgiu uma pergunta assim, boa noite. Eu queria saber qual seria o projeto dele para 2021 em questão à saúde e educação. A Jusilene Mastrangelo perguntou. Jucineide. Então, a pergunta dela é muito boa, porque como que é? Jusilene. Jusilene. Ah, Jusilene. Então, Jusilene, eu sou um entusiasta da educação. Eu acho que a educação é que vai mudar toda uma cultura. Para você construir uma cultura, o importante é você começar na educação, porque você começa a provocar as crianças para mudar. Você vê que uma cultura, quando você começa a mostrar para as pessoas que a pessoa com deficiência ela tem o acesso, tem que ter acesso na sociedade, que essa sociedade, ela que é deficiente, não a pessoa, é tudo na educação que a gente vai começar a fazer essas mudanças. Hoje eu sou estudante de pedagogia, eu faço pedagogia pela Faculdade Freire, já estou no quinto semestre e eu faço uma militância muito grande dentro da educação inclusiva, porque eu acredito que é ali que vão fazer as mudanças, é ali que as crianças vai começar a entender de fato o que é uma sociedade mais justa e igualitária, né? Então, a gente tem projeto. Hoje, a cidade de Francisco Morato foi contemplada pelo Instituto Rodrigo Mendes, que eles estão fazendo treinamento com os professores daqui da cidade, para que esses professores façam treinamento como trabalhar com a criança com deficiência na cidade de Francisco Morato. Então, nós temos esse projeto de educação. A saúde, eu fui delegado na última conferência que teve, discutir sobre a saúde da pessoa com deficiência no município de Francisco Morato. Depois eu fui para o Estado fazer essa discussão lá dentro do Estado e também levamos essa discussão para Brasília, porque a saúde da pessoa com deficiência, ela é primordial para que você consiga alcançar os outros espaços. Se você tem saúde, você pode participar do lazer. Se você tem saúde, você pode participar do esporte. Se você tem saúde, você pode participar de um teatro. Então, é isso que a gente vem provocando dentro da saúde, dando visibilidade para que as pessoas com deficiência tenham uma vida plena, né? Para isso, ele precisa de saúde. Então, a gente tem, hoje, a cidade de Francisco Morato. A gente, dentro da saúde também, que isso faz parte da saúde, tá? Órteses, próteses, né? Cadeira de roda motorizada, né? Tem umas parcerias com a CD de Osasco, a cidade de Francisco Morato, e agora nós estamos conseguindo já com a Rede Lúcia Montoro também. Então, é trabalhinho de formiguinha que a gente vai provocando, mas que a coisa vai acontecendo. Fernando, não sei se eu respondi a pergunta dela, mas assim, tudo que tem hoje na educação e na saúde, o que nós precisamos fazer é ampliar todo esse projeto que tem lá e fazer com que chegue até a pessoa com deficiência. Porque se você buscar dentro da legislação, já tem muita coisa boa, mas você precisa fazer com que essas pessoas com deficiência tenham um acesso, né? Então, é mais ou menos isso. Não sei se eu respondi. E ela falou assim, em questão de vagas em creches para crianças e para menores de 1 ano, porque hoje, pela lei, as creches falam que não podem pegar mais crianças menores de 1 ano. E quem trabalha e não tem com quem deixar como ficam. Então, mas ela está falando, se trabalha, você tem direito, você já tem direito. A BNCC hoje já você tem um direito. A sociedade tem que dar de conta, né? A partir de 0 anos, você já tem que ter um direito à creche, já tem um direito à educação, né? Então, você nasceu, você já tem direito à educação. Então, a creche é uma coisa que os municípios têm que dar de conta, sim, para que as mães possam trabalhar e para que
os filhos não precisa nem a mãe trabalhar a creche. Ela já tem que colocar as crianças já para a criança já ir se familiarizando, se socializando, né? E a BNCC dá esse direito, que a BNCC é uma lei que garante o estudo das crianças, né? Não só com deficiência, mas todas as crianças. Não sei se eu respondi. Advogada. Que advogada Catiene Ibirapino, que não foi isso, me perdoe. Quem sabe um dia essas crianças de hoje falarão sobre convivência e não mais sobre inclusão, pois a inclusão já terá sido alcançada. Exatamente, isso quando a doutora falou isso, eu até fico arrepiado, porque o nosso foco da nossa luta é isso. Hoje a gente fala muito de inclusão, porque as crianças, nós vivíamos segregadas, a pessoa com deficiência, há muito tempo ela vivia segregada, né? Inclusive, eu até fiz uma live falando sobre essa pandemia que nós voltamos para a segregação e ainda existe muitas pessoas nessa situação que não saem dentro de casa, né, que não participa de um esporte, não participa de um lazer. E quando essas crianças com deficiência estão participando lá na sala de aula, né, as outras crianças estão aprendendo a conviver com crianças com deficiência. Eu não sei, no seu caso, Fernando, como foi a sua convivência escolar, né? Se você teve uma boa convivência escolar com seus amigos, e você vê que essas crianças, a primeira vez que vê uma criança com deficiência, elas tomam um susto, mas depois ali elas começam a brincar e levam, e daqui a pouco vai levar isso para a vida delas. E aí, daqui a próxima geração, que nós estamos plantando uma semente, né, Fernando? Talvez a gente consiga colher os frutos, mas provavelmente nós não vamos colher ainda, porque mudar uma cultura é muito difícil. Uma cultura da pessoa com deficiência é muito mais ainda. E aí, daqui 30, 40 anos, essas crianças que estavam ali convivendo como criança, já viraram adulto, e ali eles vão começar a dar aula para outras crianças com deficiência, e ali já não vai chamar mais de inclusão, vai ser de participação, e todo mundo participando junto. Olha que sonho, né? Então, é para isso que eu acordo todo dia, para lutar justamente por isso. Aí a advogada colocou assim: aciona a Defensoria Pública para a vaga de creche caso o município negue. Ela respondendo. Ela respondendo. Uma dica para pergunta. Aí a Rodrigues colocou: na creche, as crianças da maioria entram após 6 meses, porque o tempo de licença maternidade. A Rosa é uma grande parceira nossa aqui na cidade de Francisco Morato. Ela é diretora de educação inclusiva da cidade de Francisco Morato. Então, faz um trabalho. Ela e a equipe dela já faz um trabalho aqui, cara, que eu falo que tem que ser referência para outros municípios, porque o trabalho que eles fazem aqui na cidade, e, além de tudo, é uma pessoa que eu admiro muito e faz um trabalho incrível na cidade de Francisco Morato. Nós temos um grupo no WhatsApp, que é Educação Inclusiva, e onde as mães participam desse grupo. E aí, toda hora, você vê as mães elogiando, assim, com emoção. E isso é gratificante para o trabalho dela, para o nosso trabalho. E é muito legal. Começou uma chuvinha, hein? Que legal. Estava com saudade da chuva. Você pode me falar para a sua experiência escolar? Fernando, a minha experiência escolar não é muito agradável, não. Tanto que eu escolhi pedagogia, fazer a pedagogia para ver se eu conseguia fazer a diferença na vida das crianças com deficiência do que eu não tive. Né? Lógico que eu tive excelentes professores, que até hoje, onde encontra, eu sou apaixonado por eles, mas a convivência com os amigos também foi um pouco dificultosa, por conta do bullying, que tinha muito bullying. Naquela época era bullying mesmo, e a criança não tinha piedade não, cara, eles brincavam pesado mesmo. Então, a minha convivência escolar, tanto que eu parei de estudar
para ir trabalhar com 10 anos de idade. Aí voltei de novo depois do acidente. Aí com 18 anos parei de novo. Eu vim concluir o ensino fundamental, o ensino médio com 33 anos de idade. Aí fui para a faculdade, fiz 2 anos de administração de empresa, tranquei a faculdade, aí voltei agora fazendo pedagogia. Só que agora não paro de estudar mais não. Agora eu vou terminar o curso de pedagogia, vou fazendo aí pós, vou estudando aí, tenho vários certificados lá, porque vou fazendo curso paralelo, né? Então, mas como pessoa com deficiência, eu tive muita dificuldade na escola. E eu falo isso para meus professores hoje. Eu escolhi a pedagogia porque ia ser um lugar que eu pensava assim, cara, eu tô aqui nessa escola aqui, as crianças... eu falava, as molecadas faz isso comigo, não tem um adulto que vê, ninguém me defende, né? E eu precisava de uma defesa. Não tinha um braço e uma perna, mano. Como que você ia enfrentar ali? Aí os próprios amigos iam lá, te protegia, te defendia, né? Ou então você enfrentava a situação. Mas a escola foi sempre eu tenho que escrever até um artigo sobre isso, e eu falo um pouco sobre a minha experiência nas escolas. E não foi muito boa. Tem gente que fala, caramba, não sei como você escolheu ser pedagogo com uma experiência dessa na escola. E como foi para você ser pai com deficiência? Você sendo deficiente, sendo pai, igual você falou, de 3 filhos. Então, tem a menina que é de criação, né? A Nicole. Tem o Samuca. O Samuca, quando nasceu, minha deficiência acabou, pô. Quando nasceu os filhos, minha deficiência acabou, porque daí eu já tinha que mudar o meu foco de vida. Eu já tinha que lutar para eles. A partir daquele momento, eu já não estava mais trabalhando para mim, comprar uma roupinha, para mim andar bonitinho, para mim, né? Eu estava trabalhando com meus filhos. Então, a partir do nascimento dos meus filhos, eu comecei a enxergar a minha deficiência também de uma forma diferente, de uma forma que eu já tinha, concluído. Meu primeiro filho eu tive com 29 anos de idade. Então, quando ele nasceu, eu já, minha missão, eu cumpri. Entendeu? Então, a partir daí, eu mudei o olhar sobre a deficiência para cima de mim. Mas, graças a Deus, meus filhos estão lado a lado, me respeitam muito, não tem vergonha da minha deficiência, né? Aliás, tem muito orgulho, né? Tem muito orgulho. Então, é isso. Coloquei esse comentário aqui que eu achei legal a gente compartilhar. Teve uma criança que estudou com minha filha na creche. Ele é deficiente visual, só que aí, quando foram para a primeira série, a escola que mandaram eles não aceitou a criança, porque a direção falou que não tinha estrutura e nem suporte para dar aula para a criança, por ele ser deficiente visual. Infelizmente, hoje no Brasil, né, o que acontece? Eles não têm muito recurso para receber a pessoa com deficiência nas escolas. Eu mesmo, quando eu estudava na minha época, quando ia beber água, lá a torneira não alcançava a torneira, os banheiros não eram adaptados, a esquadra não tinha acesso para a esquadra para educação física. Então, querendo ou não, é precário a educação no Brasil. Então, Exatamente. Então, o que você pode falar referente a isso? Então, Fernando, existe um TAC de acessibilidade, né? Que até 2030 todas as escolas têm que estar acessível, tem que ter acessibilidade, né? Entende que assim, que a nossa sociedade ela não foi construída pensando na pessoa com deficiência. Então, todas as escolas que foram construídas antes de 2004, ela não pensava em nada de acessibilidade, era com escada, né? Mas
com a Lei Brasileira de Inclusão, com a Convenção de Direitos da Pessoa com Deficiência, nenhuma escola pode recusar uma criança com deficiência. Os pais têm que matricular ela naquela escola e, a partir daquele momento, a escola tem que dar um jeito de incluir ele de todas as formas, né? Então, o menino estuda na escola, a escola mais próxima da casa dele, ele tem que estudar lá. É lá que tem que dar uma melhor qualidade no ensino para ele, buscar tecnologia assistiva, procurar com a secretaria do município dela qual que é o melhor caminho, se tem outros professores que vão dar de conta de ensinar o filho com deficiência visual. Então, essa desculpa hoje ela é crime, tá? Se falar isso numa escola e for numa escola pública, a pessoa pode até perder o cargo dela de diretora de escola, né? E pode responder crime, né? E se for numa escola particular, a mesma coisa, né? Aqui a Rose fala acabou de falar isso. Recusar matrícula sob qualquer condição é crime. É crime. O que você acabou de falar que é crime, ela acabou de comentar aqui pra gente. A Rose, ela é mestre em educação inclusiva, né? Acabou de defender o mestrado dela lá também, e ela tem muita experiência. Então, o que ela está falando aí é realidade. Se você recusa atender uma criança com deficiência, qualquer pessoa com deficiência, é crime. É crime. Você não tem condições, fecha as portas ali. Quando você se organizar, você abre de novo. Tá o barulho de chuva aí ou não? Estou feliz com essa chuva aí, hein? O que você acha sobre nas cadeiras ter uma pessoa com deficiência? Nas cadeiras políticas, das câmaras municipais, estaduais, até lá em Brasília. Então, eu acho que é o seguinte, essa participação já deveria estar acontecendo há muitos anos. O movimento das pessoas com deficiência, ela já vem há muitos anos já. É muitos anos, mas se for ver um contexto, é pouco ainda. Porque depois de 1980, que a pessoa com deficiência invadiu Brasília ali, que mostrou que nós precisamos participar da política, né? Então, eu acredito que em todas as câmaras de vereadores tinha que ter uma pessoa com deficiência ou mais representando, mas tem que ser pessoas, não é só pela deficiência dela. Tá, Fernanda? A gente tem que começar a dividir isso, porque às vezes a pessoa acha que só porque ela tem uma deficiência, ela tem o direito de estar lá participando. Mas ela precisa buscar os conhecimentos para como que você vai trabalhar em prol de uma causa lá dentro de uma Câmara se você não tem conhecimento, né? Você é o legislador, cara. Você é o cara que vai instituir as políticas públicas e depois você vai fazer chegar até a pessoa com deficiência. Então, você tem que primeiro buscar o conhecimento, né? Tinha uma amiga minha que falava, Jailson, você tem que usar sua voz, né, para lutar pelas pessoas com deficiência, né? Você precisa se estruturar, buscar os recursos intelectuais, estudar, saber aonde você pode, o que vocês têm direito, o que vocês não têm, de que forma você tem que fazer essas lutas social. Porque eu falo para as pessoas aqui que a nossa luta não é chegar lá brigar. Não, eu fiz isso muito, tá, Fernando? Eu era o cara da briga, eu era o cara de chegar lá e falava, ó, isso aqui precisa de acessibilidade, vocês têm que fazer, brigar. Eu brigava para entrar dentro do Banco do Brasil quando aquela porta travava, sabe? Então você é o cara da briga, eu era o cara da briga. Mas eu só perdi depois que eu tive um infarto, né? Eu comecei a falar, não, pessoal, agora a gente precisa dialogar, é conversar, é mostrar para as pessoas, quem está no poder, que a pessoa com deficiência depende. E se ela não fizer ali, não vai. Se eu não tiver acesso, não vai ser vergonha para mim. Vai ser vergonha para quem está no poder. Você entendeu? E a partir daí, você vê que as coisas começaram a acontecer de verdade. Então, para mim, ó, tem que ter pessoas com deficiência,
dentro de todas as cadeiras legislativas, tem que ter mulheres participando, porque nós fazemos parte da sociedade, né? Como que a gente vai deixar esse espaço para um monte de homens discutir, né? Discutir coisas que a maioria das pessoas com vulnerabilidade não estão ali participando, vai falar de mim, vai falar das minhas necessidades sem conhecer as minhas necessidades. Então, tem que ter representado. Eu incentivo todas as pessoas com deficiência a, primeiro, se estruturar, né? E depois disputarem eleição mesmo. A vereador, a prefeito, a deputado estadual, federal, a senadora. Você viu a nossa senadora Mara? O trabalho que ela fez mudou a vida de muitas pessoas, né, cara? Então, a gente tem que usar esse espelho. Uma frase que determina a sua força de vontade, a sua garra, a sua determinação. Uma frase que determina... Ninguém fica para trás. Essa é a frase que eu carrego com ela, porque se eu ver um ficando para trás, para mim não tá tudo errado, a gente precisa voltar de novo, começar tudo de novo. Então essa frase, ela é duas frases que me motivam muito, ninguém fica para trás e nada sobre nós sem nós, seu Romeu Sasaki. Essas duas frases me motivam a levantar todo dia e militar na causa da pessoa com deficiência. A advogada Catiane colocou assim: Jair, se você pretende concursar direito após concluir o curso de pedagogia, será um excelente advogado na causa da pessoa com deficiência. Tem meu apoio. Não, doutora, eu vou deixar a advocacia para a senhora, com meus amigos também aqui, que eu tenho muitos amigos advogados aqui, né? A gente tem uma participação muito grande aqui dentro na OAB aqui da cidade de Francisco Morato. Quero até mandar um abraço aí para o doutor Anderson também, que fez um excelente trabalho aqui, né? E para a doutora Vanessa também, Vanessa Miciano também, que é a vice-presidente aqui da Francisco Morato. Mas essa parte do advogado, eu deixo para os advogados. A minha militância, Fernando, eu sempre falo que é uma militância mais... É uma militância mais dos movimentos sociais. Então, a gente conhecer a lei brasileira de inclusão, conhecer toda a Constituição, é um dever de cada cidadão conhecer os seus direitos, né? Mas essa parte de ir lá no tribunal defender, isso aí eu não tenho esse interesse. Quando eu fiz curso de administração de empresa, dentro do curso tinha alguns cursos de direito, né? Falava de direito constitucional, de algum outro direito, você precisava conhecer, mas não para me exercer o cargo para mim me tornar um advogado. Esse não é o meu desejo. Eu não pretendo fazer mais, eu pretendo fazer mais uma graduação só, que eu tenho um desejo, né? Mas eu quero me especificar mais na área da pedagogia, neuropsicopedagogia. Vou tentando aí fazer mais pós-graduação do que outras graduações. Mas eu tenho mais duas graduações que eu me interesso em fazer, que é uma de assistência de serviço social, né? Que eu fiquei muito em dúvida quando eu fui fazer pedagogia, entre o serviço social e entre a pedagogia, né? Mas eu preferi ir para a pedagogia, mas eu ainda tenho vontade de fazer uma faculdade de serviço social. E depois eu gostaria, como que eu sou um cara que eu acredito muito em Deus, eu gostaria de fazer um pouco também para me conhecer mais a Bíblia, saber como que... Teologia. Teologia. Então, eu gostaria de fazer mais dessas duas faculdades, mas a minha projeção é dentro da pedagogia, assim, para fazer os outros cursos de pós-graduação. A Rosimeire Rodrigues colocou assim: nosso abraço à Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB de Francisco Morato. A Rosimeire também participa, né,
da nossa comissão da pessoa com deficiência da OAB. O doutor Laurentino é o presidente, faz um excelente trabalho também, né? A Rose é presidente do Conselho Municipal do Direito da Pessoa com Deficiência da cidade de Francisco Morato aí, ó. Ela é a presidente, eu sou a vice. Inclusive, eu quero mandar um abraço para os conselheiros, né? Para a Marise, para a Yossi, para a Alexandra, mandar um abraço para a Karen, que ela está doentinha agora, para a Rose, né? Para a Elaine, eu não posso esquecer ninguém aqui, da Suelen, né? Que são mães de pessoas com deficiência, que participam dentro do conselho e está lá com garra, né? Mostrando tudo o potencial delas. E os conselheiros também faz parte do governo também, que vem junto com nós aí apoiando essa militância aí. Bom, eu vou passar agora agradecendo ao pessoal que assistiu, tá? E vamos encerrar a live porque está já grande. Já ficou uma live grande, mas eu acho que ficou bacana, deu para a gente explicar, conversar um pouco com as pessoas, né? A gente está aprendendo também. Fernando, uma coisa que a gente precisa também sempre estar falando na nossa live é sobre não sei se para você é interessante, mas a gente falar um pouco sobre os cuidados que a gente temos que ter agora nessa época de pandemia, do coronavírus, né? A gente sair na rua com as máscaras para se proteger, porque a gente precisa passar essa fase, cara. Passar essa fase, ninguém segura nós mais. Então, a gente precisa estar sempre provocando as pessoas para ficar em casa, para ninguém ficar para trás. Exatamente. Agora vamos agradecimento ao Fernandinho, que é um grande homem no Conselho da Pessoa com Deficiência. Licinho. Tá a galera em peso aí, hein? Edna Sena, Lili Silva, Jusilene, Denis, Albert, que será o próximo entrevistado, já finquei. Atento no canal. Vamos assistir. Cadeirante do Apocalipse, Rosa Kel. Também quero agradecer à doutora Catiene, advogada. Quero agradecer ao Nelson Abad. O Nelson, grande. Nelson. Bom, deixa eu entrar aqui pelo... para ver se eu não esqueci ninguém. Quero agradecer a todos que participaram da live, que comentaram, que perguntaram. Pessoal, não se esqueça de seguir a página aqui na fanpage, para que a gente possamos cada vez mais crescer, né? Aqui a gente estamos rumo a 2.000, estamos rumo a 2.000 seguidores. Olha que legal, né? Estamos rumo a 5.000 seguidores lá no canal. Espero que vocês vão lá, que as outras entrevistas tem lá no canal, que estão a umas 5.000 seguidores. Estamos também, eu quero que vocês me sigam no Instagram, Fernanda Adeline, Amor Adeline, Supera Adeline, Tudo Adeline 2019, que estamos também a rumo a 1.000 seguidores. Ô, Fernando, eu posso te cortar um pouquinho só para a gente dar só o último recadinho para as pessoas? Uhum. Que assim, e é muito importante a gente começar a compreender isso, que a inclusão começa em casa. Então, o primeiro passo é dentro de casa a inclusão, junto com as famílias, para as famílias conseguir compreender as crianças com deficiência, os adultos também. Então, é isso. E aqui está me acompanhando aqui mais de 15 pessoas, né, pela minha página que eu abri aqui, e muito bacana. Eu só interrompi você porque esse recado é importante a gente deixar claro. Eu até tinha deixado separado aqui, mas
A nossa live foi tão boa que acabou passando direto. Mas tem que falar que a inclusão começa em casa e mesmo quando nasce uma criança com deficiência que os pais não têm o conhecimento ainda de como lidar, ela deve procurar, né, os centros de referência, deve procurar as pessoas que possam orientar elas da melhor forma possível. Então, a inclusão, ela é sempre em primeiro lugar dentro de casa. Valeu aí, Exatamente. continua aí. Então, pessoal, curte, comenta, compartilha, se inscrevam no canal. Jailson, muito obrigado pela entrevista. Deus abençoe. Pessoal, fica todos com Deus. Até a próxima. Tchau. Tchau, obrigado, Fernando.